Informativo 233 do TST. Terceira parte de 4 partes. Recurso de revista, obreiro, pagamento das férias, atraso no pagamento da parcela denominada remuneração transitória, inaplicabilidade da sanção da súmula 450 do TST, quanto ao pagamento em dobro, transcendência jurídica reconhecida, recurso não conhecido. 1. Nos termos do artigo 896-A, parágrafo 1º, inciso 4º da CLT, 896-A. O TST, no recurso de revista, examinará previamente se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica. Parágrafo 1º. São indicadores de transcendência, entre outros, inciso 4º, jurídica, a existência de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista. Constitui transcendência jurídica da causa a existência de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista. 2. O debate jurídico que emerge do presente processo diz respeito à incidência dos termos da súmula 450 desta Corte, segundo o qual, abre aspas, é devido o pagamento em dobro da remuneração de férias, incluído o terço constitucional, com base no artigo 137 da CLT, quando, ainda que gozadas na época própria, o empregador tenha descumprido o prazo previsto no artigo 145 do mesmo diploma legal. No caso do pagamento em momento imediatamente posterior às férias da parcela denominada transitória remuneração, que representa cerca de 5% da remuneração do reclamante, segundo pontuou a Corte de Origem. O tema, embora já apreciado pelo TST, envolve questão jurídica nova, uma vez que se refere à interpretação do aspecto da súmula 450 do TST, em relação ao qual ainda não há jurisprudência consolidada no âmbito do TST ou em decisão de efeito vinculante no STF. Em caso, o regional entendeu que não infringe a súmula 450 do TST o pagamento da mencionada parcela em momento imediatamente posterior às férias, destacando que houve o oportuno pagamento das férias, que as diferenças ora pleiteadas estavam pendentes de julgamento perante o TST e que representam cerca de 5% da remuneração do autor. 4. Extrai-se do órgão recorrido, portanto, que as férias foram concedidas na época própria e o seu pagamento foi realizado no prazo legal, de forma que apenas uma parcela, abre aspas, transitória, remuneração, fecha aspas, pendente de decisão judicial e que corresponde a uma pequena parte da remuneração do autor, não foi quitada de forma antecipada. Assim, constata-se que a situação dos autos não se amolda à da mencionada súmula, pois não houve descumprimento do artigo 145 da CLT. Artigo 145 da CLT. O pagamento da remuneração das férias e, se for o caso, o do abono referido no artigo 143 serão efetuados até 2 dias antes do início do respectivo período. Parágrafo único. O empregado dará quitação do pagamento com indicação do início e do termo das férias. Uma vez que o pagamento das férias foi feito de forma antecipada, com efeito, não ofende o entendimento do TST o não pagamento antecipado de parcela reduzida da remuneração, que não acarreta prejuízo ao trabalhador e sobre a qual pendia controvérsia judicial. Recurso de revista não conhecido. Pessoal, tá aqui o link. Vamos para o próximo. Recurso de revista. Acórdão publicado na vigência da Lei nº 13.467 de 2017. Tutor, monitor, ensino à distância, exercício de função típica de magistério, diferenças salariais. Cinge-se
há controvérsia em saber se a reclamante, enquanto tutora de ensino à distância, pode ser enquadrada como professora. Muito embora reste incontroverso nos autos que a autora, no exercício da função de tutora de EAD, realizava a orientação de alunos para fins de elaboração do trabalho de conclusão de curso. Sanava dúvidas gerais dos educandos, além de realizar as correções dos referidos TCCs, bem como provas e trabalhos. Deve ser observado o disposto na Lei nº 9.394 de 96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para solucionar a questão. O artigo 13 da supracitada lei estabelece que os docentes incumbir-se-ão de: primeiro, participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Segundo, elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Terceiro, zelar pela aprendizagem dos alunos. Quarto, estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. Quinto, ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. 6. Colaborar com atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. Desume-se do acórdão recorrido que a autora não ministrava aulas e não elaborava material didático ou estratégia didática. Não há registro ainda acerca de elaboração por parte da autora de plano de trabalho ou de participação na elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Tampouco há apontamento no sentido de que era responsável por estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. Assim, a teor do dispositivo da súmula 126 dessa Corte, súmula 126, incabível recurso de revista ou de embargos para reexame de fatos e provas. Com o lastro conjunto fático probatório descrito no acórdão regional, resta evidenciado que as atividades exercidas pela autora não são suficientes a enquadrá-la como professora, uma vez que esta não desenvolve as atividades descritas pelo artigo 13 da Lei 9.394 de 96, incumbidas aos docentes. Ademais, salienta-se a inaplicabilidade do parágrafo 2º do artigo 67 da Lei 9.394 de 1996. Vamos pegar esse artigo. Artigo 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público. 1. Ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, entre outros incisos. Uma vez que o mesmo diz respeito ao desempenho de atividades educativas exercidas em estabelecimentos de educação básica, o que não é o caso dos autos, uma vez que a autora laborava em instituição de ensino superior. Recurso de revista conhecido e não provido. Pessoal, tá aqui o link, vamos para o próximo. Recurso de revista. Acórdão publicado na vigência da Lei 13.015 de 2014. Fundação Hospitalar de Saúde. Médico. Plantões. Horas extraordinárias. Descontos salariais. Limitação. Teto constitucional. A previsão constitucional de um teto de limite máximo de pagamento de retribuição dos servidores e dos agentes públicos objetiva maior eficiência, controle e transparência dos gastos públicos, correções e distorções no sistema remuneratório, moralização das despesas com pessoal, tudo com vistas a proteger o erário e, em última análise, a própria sociedade, que é responsável última pelo custeio dos serviços públicos que lhes são prestados. Na hipótese, o reclamante foi contratado como médico pela Fundação Hospitalar da Saúde, FHS, fundação pública de direito privado integrante da administração pública indireta,
que presta serviços de saúde no estado de Sergipe, estando, portanto, sujeita aos ditames dos princípios constitucionais norteadores da administração pública, previsto no caput do artigo 37 da Constituição Federal. Artigo 37. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e também ao seguinte, os incisos que seguem. Quais sejam legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Considerando, portanto, se tratar de fundação que, embora regida por direito privado, presta serviços e políticas voltadas à consecução do direito fundamental à saúde estadual, desempenhando, por conseguinte, típica atividade de Estado, conforme previsão prevista nos artigos 5º e 196 e seguintes da Constituição Federal. O artigo 5º ele diz respeito aos direitos fundamentais e o artigo 196 diz: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Tem incidência a limitação do teto remuneratório de que trata o inciso 11º do artigo 37 da Constituição Federal. O inciso 11º diz: a remuneração e os subsídios dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autarquia fundacional, dos membros de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos, e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do STF, aplicando-se como limite nos municípios o subsídio do prefeito e nos estados e no Distrito Federal o subsídio mensal do governador, no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos deputados estaduais e distritais no âmbito do Poder Legislativo, e o subsídio dos desembargadores do TJ, limitado a 90 inteiros e 25% do subsídio mensal em espécie dos ministros do STF no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos procuradores e aos defensores públicos. Voltando ao nosso informativo, frisa-se, inclusive, que nos termos da OJ número 339 da SBDI 1, abre aspas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista estão submetidas à observância do teto remuneratório previsto no inciso 11º do artigo 37 da Constituição Federal, sendo aplicável, inclusive, ao período anterior à alteração introduzida pela Emenda Constitucional 19 de 1998. Fecha aspas. A singularidade, no caso concreto, reside na inclusão das horas extraordinárias realizada pelo médico, hora recorrido, no cálculo do teto remuneratório e a consequente possibilidade de se efetivar ou não a glosa da referida parcela na sua remuneração. Nesse sentido, para se saber da aplicação ou não do teto constitucional em relação a uma determinada vantagem pecuniária, torna-se imprescindível fixar a sua natureza jurídica, se de caráter remuneratório ou indenizatório. Isso porque o artigo 37, parágrafo 11 da Constituição, expressamente estabelece que, abre aspas, não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso 11º do caput deste artigo, as parcelas de caráter indenizatórios previstas em lei, fecha aspas, ou seja, toda e qualquer vantagem de caráter remuneratório, incluídas vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, sujeita-se ao limite constitucional.
Nessa diretriz, inclusive a Corte Suprema já decidiu no julgamento do recurso extraordinário 609.381 que o teto estabelecido pela Emenda Constitucional 41 de 2003 possui eficácia imediata, submetendo à referência de valor máximo todas as verbas remuneratórias percebidas, ainda que adquiridas em regime legal anterior. Pois bem, de acordo com um acórdão regional, os descontos salariais na remuneração do reclamante ocorreram de forma ilícita, visto que o ente público utilizou-se da sobrecarga de trabalho do autor ao determinar a prestação de horas extras para depois, com base na alegação de observância do teto, não pagar as horas extras desempenhadas. Ocorre, todavia, que o adicional de horas extraordinárias possui natureza remuneratória e, portanto, deve sim se sujeitar ao teto remuneratório constitucional. Observa-se que, de acordo com a jurisprudência do STF fixada em repercussão geral, o pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional. Ou seja, o pagamento efetuado em desconformidade com o teto constitucional é inconstitucional e, portanto, ilícito. Desse modo, em sendo ilícito o pagamento de vantagens acima do teto remuneratório, por determinação constitucional, não há que se falar em violação do direito adquirido, da irredutibilidade de vencimentos e do direito de propriedade, já que as referidas garantias constitucionais possuem um condão de proteger somente o que foi adquirido licitamente. É dizer, o respeito ao teto constitucional representa condição de legitimidade para o pagamento da remuneração. Também em razão da ilicitude dos valores pagos acima do teto, não há que se falar em enriquecimento ilícito por parte do empregador, em face da ausência da contraprestação do serviço prestado. Isso porque, no caso, o enriquecimento ilícito da administração pressupõe vantagem obtida licitamente pelo empregado público, sendo que, no caso, a inobservância ao limite previsto na Constituição constitui a própria ilicitude, devendo ser mantida a conduta de se aplicar o teto sobre os valores percebidos por serviços extraordinários, bem como a devolução dos valores retidos a esse título. Não há, portanto, que se falar em enriquecimento sem causa por parte da administração, valendo inclusive lembrar que qualquer servidor que trabalha a jornada normal de trabalho e que tem sua remuneração glosada no abate-teto não pode optar por trabalhar uma carga de trabalho menor com fundamento no enriquecimento ilícito da administração. Destaca-se, por fim, que a distorção do caso concreto pode ser resolvida por meio de prestações alternativas por parte da administração. A exemplo da utilização de sistema de compensação de jornada, não se podendo admitir seja o limite do teto ultrapassado, infringindo dessa forma a letra da Constituição. Recurso de revista conhecido e provido. Pessoal, tá aqui o link, vamos para o próximo. Recurso de revista. Reclamante, deserção do recurso ordinário, custas processuais, benefícios da justiça gratuita, declaração de insuficiência econômica, reclamação trabalhista, ajuizada na vigência da Lei 13.467 de 2017. 1. O TRT não conheceu do recurso ordinário do reclamante, por deserção ante o não recolhimento das custas processuais. 2. A Lei 13.467 de 2017 alterou a parte final do parágrafo 3º e acrescentou o parágrafo 4º do artigo 790 da CLT, o qual passou a dispor que o benefício da justiça gratuita será concedido à parte que comprovar insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo. 3. Questiona-se, após essa alteração legislativa, a forma de comprovação de insuficiência de recursos para fins de obter o benefício da justiça gratuita no âmbito do processo do trabalho.
4. Embora a CLT atualmente não trate especificamente sobre a normatização processual civil, plenamente aplicável ao processo do trabalho, seguindo uma evolução legislativa de facilitação do acesso à justiça, em consonância com um texto constitucional de 1988, estabeleceu que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 5. Também quanto ao assunto, a súmula 463, inciso 1º do TST, vamos pegar. Súmula 463 do TST. Primeiro, a partir de 26/6/2017, para a concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa natural, basta declaração de hipossuficiência econômica firmada pela parte ou por seu advogado, desde que munido de procuração com poderes específicos para esse fim. 2. No caso de pessoa jurídica, não basta a mera declaração, é necessária a demonstração cabal de impossibilidade de a parte arcar com as despesas do processo. Com redação dada pela Resolução número 219, de 28/6/2017, em consonância com o CPC de 2015, firmou a diretriz de que, para a concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa natural, basta a declaração de hipossuficiência econômica firmada pela parte ou por seu advogado. 6. Nesse contexto, mantém-se no processo do trabalho, mesmo após a Lei 13.467 de 2017, o entendimento de que a declaração do interessado de que não dispõe de recursos suficientes para o pagamento das custas do processo goza de presunção relativa de veracidade e se revela suficiente para a comprovação de tal condição. Artigo 99, parágrafo 2º do CPC de 2015. Artigo 99. O pedido de gratuidade da Justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. Parágrafo 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Cumulado com artigo 790, parágrafo 4º da CLT. Artigo 790 da CLT. Nas varas do trabalho, nos juízos de direito, nos tribunais e no TST, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo TST. Parágrafo 4º. O benefício da justiça gratuita será concedido à parte que comprovar insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo. 8. Devem ser concedidos os benefícios da justiça gratuita ao reclamante e afastada a deserção declarada pelo TRT. 9. O recurso de revista a que se dá provimento. Pessoal, o link está aqui. Era isso. Até a próxima parte. Essa é o final da parte 3.